Graças a Deus, senhor. Tudo bem. Tem mais Então, alguém aí ou só você por enquanto? até agora só eu, por enquanto, senhor. O pessoal Hum, hoje não tá gostando de acordar, não. Sexta-feira? É, Ô, ô, sexta-feira é né, complicado. tá. Humberto, é o seguinte, eu passei aí, né, para vocês uma lista simples, né, com algumas propriedades de potência. E estou pedindo para vocês verem um vídeo também, né? Tá justamente no cabeçalho lá, logo após o nome de vocês. Tem aí o link lá da videoaula, né? Sobre as propriedades de potenciação. Aí eu elenquei algumas propriedades aí, né, para relembrar, e depois eu passei deixa eu ver, na verdade são três exercícios, tá? Simples, tá? Um é uma questão aberta, aí é uma questão até da FUVEST, né? E, e depois tem o 2 e o 3, na verdade, né? No enunciado aí, ó, calculando o valor das potências abaixo, assinale uma única alternativa correta, tá? Então tem aí o item 1 com três potências e as possíveis alternativas, né? A, B, C, D, tá? A, B, C, D. Não tem nem alternativa aí, são quatro alternativas aí. Então, só ficar atento aí, né, qual seria o valor correto e assinalar uma das quatro ABC ou D, né, como resposta. Esse um aí, a metade, a dica é o seguinte, né, como é que eu calculo a metade de um número normal, né? Por exemplo, qual é a metade de 8? Você vai dizer 4, né? Porque o que você faz? Você divide o 8 por 2, não é isso? Então é o que vocês vão fazer aí, ó, metade de 22, desculpe, 2 elevado a 22 é 2 elevado a 22 dividido por 2. É melhor lembrar que esse dividido por 2 é 2 elevado a 1, né? Não podemos esquecer, o número quando não tem potência é que a potência é 1. Então, na verdade, vocês vão utilizar a segunda propriedade aí, que é a divisão de potências, né? Então, você conserva a base e faz o que com os expoentes? Vamos ver se alguém lembra aí. Então, as propriedades lá de sétima série, lá do Fundamental, né? Do Fundamental 2 lá na sétima série, ou no máximo na oitava, né? Vocês devem ter aprendido essas propriedades, né? Então, quando as bases são iguais, né? Então, tipo assim, né? Na multiplicação, quando eu tenho, né? 2 à terceira vezes 2 ao quadrado, isso é igual a 2 elevado a qual potência? Vamos ver se alguém lembra. A gente conserva a base e faz o que com os expoentes na multiplicação? É, soma. Oi? Soma, Soma. exatamente, bem lembrado. E na divisão, o que a gente faz? Quando eu tenho, por exemplo, 2 à quinta dividido por 2 à segunda potência, ou 2 ao quadrado. Eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Subtrai, né? Então, como diz assim, na multiplicação, a gente conserva e soma. Na divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer isso, né? Aplicar essa propriedade, né? E a resposta, ela pode ficar, como aí não pede para colocar o resultado, né? Você pode deixar indicado na forma de potência, né? Mas só lembrando o seguinte, né? Se fosse pedir o resultado, o jeito mais simples aí era a gente, vamos dizer, se eu fosse calcular o 2 a 22, o que eu faria, né? Eu faria 2 elevado a 11 multiplicado por 2 elevado a 11, né? Porque a hora que você conserva, soma, dá 2 a 22. E tem algumas potências, né, que é importante a gente saber meio que, vamos dizer assim, memorizar, né? Por exemplo, você tem lá 2
2 à quinta potência, né? Já pegando um número maior. 2 à quinta é 32. A sexta, depois 64, 128, né? Sempre aumentando uma potência aí, 256. E 2 elevado à nona é 512. 2 à décima é 1024, né? Então, pelo menos até 2 à décima aí, era importante a gente saber. Então, quando eu faço 2 elevado a 11, na verdade eu teria que multiplicar. Porque se 2 à décima é 1024, 2 a 11 seria 1024 multiplicado por 2, né? Quer dizer, daria 2048. Então, 2 elevado a 11 vezes 2 elevado a 11 é 2048 vezes 2048. Aí teria que fazer essa conta, né? Então, é possível você calcular assim, sem ter que ficar multiplicando, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 22 vezes, né? Então, você simplificaria esse cálculo, né? Então, aí é uma dica para vocês, né? Bom, eu queria lembrar também da aula anterior, né? Não sei se vocês lembram aí, que eu passei um gráfico. Todo mundo está lembrado aí do gráfico? Deixa eu ver, aqui Opa! está. Oi, não sei se dá para visualizar aí. Né? Era um gráfico aí de uma curva, né? Ascendente aí. Aí, acho que tá dando para vocês verem esse gráfico aí, né? Então, é uma curva ascendente aí, né? E tem umas perguntas relativas a esse gráfico. Foi possível vocês entenderem, responder alguma coisa? Eram, na verdade, três Foi. perguntas. Oi? Alguém fez essa atividade ou não? Ainda não fizeram? Da qual? Que tinha até o gráfico com as 3 perguntas? Isso, porque vence Eu fiz. hoje, inclusive, né? Hoje é dia 15, né? Olha lá, atividade Eu, terceiro E, funções, para o dia 15 de maio. eu fiz, senhor. É. Bom, foi tranquilo, porque a pergunta aí, né? Se viu o gráfico como esse, a curva desse gráfico cresce de forma exponencial, e a pergunta aí se você sabe o que significa isso. Uhum. Então, esse gráfico aí é relacionado com o quê? Com crescimento, não é? Hã? É isso, senhor, que eu tô abrindo aqui. Só um minutinho. Tá. Aí, deixa eu ver se aí. É. Tá, o gráfico É. é com crescimento exponencial, não é? É uma função exponencial, mas aonde você viu um gráfico desse, assim? Ah, tipo, geralmente quando em produção, às vezes vê isso daí, um gráfico assim, Não, numa então, produção de mas alguma um coisa. fato que a gente está vivenciando, isso tem a ver com o quê? Ah, com o crescimento do coronavírus, né? Da Ah, sim, doença. isso. Ah, então, às vezes a gente fala assim, mas coisa chata isso aí, né? Mas está vendo aí o tanto que os médicos e agora a população, né, tem que ter uma noção disso aí, tá? E o que significa esse crescimento exponencial, né? Quer dizer, cada dia ele vai dobrando, né? Tanto em termos de casos, como em termos de mortes também, né? Então, infelizmente, é bem isso que esse gráfico representa. Aí eu pergunto em outras situações aí, alguém chegou a visualizar outras situações aí em que aparece essa ideia de crescimento exponencial ou não? Ah, é que nem eu falei, professor, quando às vezes está na produção de alguma coisa. Você tem, às vezes, o crescimento exponencial da quantidade de produção, aí às vezes acontece alguma falha, quebra alguma coisa e aquilo diminui. Tá, não, tudo bem. É interessante. Aí eu digo assim, né? Da expressão, né, y igual a elevado a x, que nome teria, né? Essa função ou expressão, né? Mas de certa forma vocês já até responderam, né?
E aí, como seria possível construir um gráfico dessa função, né? Y igual a 2 elevado a x. Alguém conseguiu fazer esse gráfico? Eu consegui, senhor. Você fez uma tabela? Como é que você fez? E tipo assim, eu tenho um Hum. aplicativo que você faz a sua, entendeu? Ah, tá. Você faz do jeito que você quer. Aí eu peguei, tirei o print e colei ele no arquivo lá que eu mandei. Ah, não, legal. Tudo bem. Então foi tranquilo, né, para fazer essa atividade. Foi. Então, eu só queria, só lembrando aqui, deixa eu ver quem está aqui. É Humberto, Ricardo, Fernando, Yuri, que eu estou visualizando, né? O João Vitor Marciente, aqui tá meio, tem a coisa em cima aqui, não está dando. É o Jefferson e Vinícius, é isso? Isso. Ah, Yuri, né? Yuri também. Tem mais alguém? Não? Isso. Só esses mesmo, né? Só. Ah, tá. Só. Tá. Então, tudo bem. Eu só, aí essa questão, né? Está sendo inclusive gravado tudo. Mas não, a questão da frequência aqui não é tão fundamental. Não sei se vocês têm observado. Além de estar postando aqui nas tarefas, eu tenho mandado também pelo WhatsApp, né? Para todas as salas, não só de vocês, eu tenho mandado para todas. E, e no geral, assim, terminando aqui, logo em terminar, acho que não demora uns 4, 5 minutos, essa gravação já fica postado lá no meu e-mail institucional, né? Aí eu consigo abrir, né? Aliás, eu consigo abrir só no Chrome, né? Porque tanto no celular como aqui, eu estou no notebook agora, mas eu só consigo abrir isso no Chrome, né? Se for em outro explorador aí da internet, não, né, na Samsung, em outros aí, você às vezes não consegue abrir. Porque precisa estar habilitado o Java, né? Como nem todos aí, o Chrome eu acho que ele já vem habilitado, né? Então é fácil você abrir o arquivo. Aí eu consigo salvar, inclusive, num canal que eu tenho no YouTube. Vou falar mais uma vez, né? Mas até é chato a gente estar insistindo nisso. Eu pedi para as pessoas inscreverem lá no meu canal do YouTube, porque toda vez que eu postar alguma coisa lá, e eu estou usando ultimamente, só para essas aulas, inclusive, o canal lá. Não tenho feito outras transmissões, nada, né? Então, quem, como diz assim, se inscrever e assinalar o sininho lá, toda vez que eu postar alguma coisa, né, ali no canal, a pessoa vai receber o aviso, né? Embora eu tô, mesmo assim, logo que fica pronto lá, eu já mando também pelo WhatsApp, tá? Então, eu vou fazer assim com todos os grupos, tá? Então, quem não viu a gravação, não ouviu, tem a oportunidade de ver lá, tá? Então, o problema de estar aqui não é, mas o problema, nós tivemos ontem uma reunião, acho bom a gente comentar isso com vocês, foi às 15 horas, 3 horas da tarde, né? Tava aí enfim, né? Tinha mais de 40 professores nessa reunião, além disso tinha coordenação, né? Tinha, alguns professores não puderam comparecer porque estavam dando aula, né, em outra escola, inclusive, mas a maioria compareceu, a maioria dos professores. Praticamente todos os coordenadores estavam lá também, né? E a supervisão de Franca, né? E é interessante o seguinte, né? E aí os dados que a supervisora colocou bate com os dados que eu tenho aqui. Porque, por exemplo, na tarefa, principalmente, eu consigo ver casos, por exemplo, quando eu posto uma tarefa. Às vezes aparece lá para mim, tipo assim, 12 dos 40 ou 33, que é o caso de vocês, 33 alunos. Então, às vezes 12, 11 resolveu, 4, 5 visualizaram, mas não resolveram. Provavelmente é porque ainda vão resolver, né? Então, esses dados que eu consigo visualizar, a supervisão também consegue, né?
Então, a gente pensa que não, mas eles têm um controle de tudo que nós estamos fazendo, mais do que a sala de aula, né? Porque na sala de aula, se eu quiser, tipo, registrar uma coisa e falar outra, dificilmente alguém vai conseguir checar isso, entendeu? Aqui não, aqui se eu dizer que postei alguma coisa e não postei, ela pode checar lá e ver que não tem nada postado, né? É a mesma coisa, se o aluno quiser dizer que respondeu e não respondeu, né? Não, vai estar em branco lá, não tem nenhuma resposta, então, quer dizer, então, na verdade, nós estamos meio que num Big Brother aí, né? Tudo que acontece, né, aí no período ou no chat, né? Quando alguém posta alguma dúvida, alguma pergunta lá, isso está registrado, né? E na tarefa a mesma coisa. Então, eu só me lembro, por exemplo, de uma sala que é o primeiro BRH, que eu dou aula lá também, foi a única sala que dos 40 alunos, uma das atividades, não foram todas não, uma das atividades, pode ser até que mude, né? Estou falando os dados que eu vi ontem, né? Hoje eu não entrei lá ainda hoje, porque não deu tempo mesmo. Mas dos 40 alunos, 19 responderam. Quer dizer, se a gente for fazer um cálculo, isso é aproximadamente 48% da sala, né? Mas isso foi uma exceção. A maioria vamos dizer, dos 40 alunos, vou falar do primeiro e 2E, que tem lá aproximadamente os 40 alunos, né? Então, as respostas dos 40 em cada atividade era 13 alunos, 16 alunos e tal. Ou seja, 30, 40% da sala é que respondeu a maioria das tarefas, né? E na maioria das salas eu postei 4 tarefas, 4 ou 5, né? Dependendo a sala. O que ela disse, né? Falou, olha, da região aqui, a ETEC de Batatais é uma que está abaixo da média. A média vai acima de 50%, 60%, e Batatais está em torno de 40%, né? E esse dado bate, não foi uma coisa que ela chutou, não, porque a hora que eu calculo as minhas respostas, e eu acho que se todos os professores calcular, né, todo mundo pode ter, somente quem é da área de exata aí, deve ter calculado meio que mentalmente, não, o que ela está falando faz sentido, né? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Acontece o seguinte, né? Vamos pegar aí, somente e é um dado importante também, né? Vocês que estão aí na série final, né? E o caso do técnico à noite, o pessoal que está concluindo lá o último módulo, o segundo módulo, ou o terceiro, quarto módulo, né? Dependendo, vamos dizer, o curso, né? Quem estiver concluindo, eles vão retornar primeiro. Por que vão retornar primeiro? Porque eles têm, no caso de enfermagem, ou dependendo do curso lá, tem que fazer estágio. Tá? Porque se ele não faz o estágio, ele não consegue se formar. Ou onde não tem estágio, tem o TCC. Então, quem não faz o TCC também, né, e apresenta lá, seja do jeito que for, e apresenta o TCC por escrito, ele não vai se formar, tá? Isso é uma condição dos cursos. Então, na hora do retorno, essas salas que estão concluintes, vamos chamar assim, elas vão retornar primeiro, né? Por quê? Porque eles teriam prioridade, né, para conseguir encerrar o ano, né? Porque senão não vai conseguir encerrar o ano. Então, a questão que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: vamos dizer que essa média nossa aí se mantém 30%. E amanhã a gente aprova 90% das salas. Estou citando um exemplo, né? A própria supervisão vai falar, escuta, que contradição é essa? A maioria das atividades aí nesse período, é um período relativamente longo que nós estamos, e a tendência é prolongar pelo menos mais um mês, entendeu? Quer dizer, praticamente um bimestre aí. Quer dizer, os alunos tiveram aproveitamento, mas na prática eles fizeram 30%. Como é que 90% foi aprovado? Entendeu? Se a gente não tiver aí como justificar, a escola e os professores vão ficar numa situação muito difícil, né? Como eu falo justificar? Seria assim,
o caso daquele aluno que não está conseguindo acessar aí por uma questão particular ou porque não tem a internet, enfim, não importa o motivo. Mas ele vai estar fazendo lá, entregando na escola, sei lá, ele fez, né? Mas não é isso que está acontecendo. Estou citando o fato que não está acontecendo, porque as coisas não estão chegando, né? A não ser os 30%, 40% que eu estou falando aí, os 60% não está fazendo de jeito nenhum, né? Não está, pelo menos até agora, não devolveram nada. Eu não recebi, além desses 30%, 40%, e aí não é só a sala de vocês, não. São todas as salas. Uma sala está um pouquinho melhor, está chegando quase próximo dos 50%, mas a média está lá em 30%, 40%, tá? E por enquanto também não chegou por outros meios. E a gente tem mandado, né? Hoje eu vou até verificar aí as salas dessas últimas duas tarefas que eu passei. Eu só não estou mandando para o 2E, porque o 2E parece que todo mundo está conseguindo acessar, né? Mas para o primeiro e o terceiro eu tenho mandado lá para a escola. Então, se alguém não foi lá buscar, se alguém não chegou lá, disponibilizou um e-mail, né? Uma forma da escola passar isso para você, para quem não está acessando. Então, eu queria até que vocês conversassem entre vocês aí, ver se alguém está. E por sinal, né, a gente está vivendo um momento difícil. Eu até entendo as dificuldades que a maioria dos alunos, maioria não, uma boa parte dos alunos estão tendo, né? E é um momento de solidariedade. Então, se alguém sabe, até de um colega de vocês ou de uma classe aí do segundo ou do primeiro, ou mesmo da sala de vocês, que está com muita dificuldade, procure passar aí para o coordenador ou passar para a gente mesmo, né, uma dificuldade, e a gente vai procurar ajudar, né? Pelo menos a gente vai tentar se mobilizar aí para ajudar. Agora, se às vezes a gente não tem conhecimento do real que está acontecendo, a gente não tem nem como ajudar, né? Então era um pouco esse apelo aí que eu faço para vocês e que nos ajude também nesse sentido, né? Para não colocar a escola, os professores, numa situação difícil, que foi essa que eu falei, ó, 30% está participando e 90% foi aprovado. Tem as atividades desses alunos, cadê? Onde estão essas atividades? E aí a gente não tem atividade para apresentar, nós vamos ficar numa situação difícil, né? Estão entendendo? E parece que não, mas está tendo um controle maior agora, assim, do que a gente faz, do que vocês fazem, do que quando é aula presencial. Na aula presencial a gente pode até enrolar, vocês também podem enrolar. Agora é assim, ou faz ou não faz, porque não tem como fazer de conta que fez e não fez, entendeu? É essa questão que eu queria estar colocando aí para vocês. Alguém quer entender o que eu falei? Quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Ou algo que está dentro disso aí, vocês não entenderam? Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem falar. Entenderam o recado? Pessoal, Humberto, Ricardo, Fernando, João Vitor. Entendemos sim, professor. Tá. Então, espero que vocês colaborem aí, não só na minha disciplina, mas em todas, né? As 16 que vocês têm, né? Hoje, quantas disciplinas vocês têm ao todo? Disciplina a gente tem, ao todo, em geral, tem 16. Mais os 64 trabalhos, a gente tem mais ou menos umas 100 disciplinas por dia. Porque todo mundo passa atividade, né? Não tem jeito. E aí, tem prazo, né? Eu tenho procurado assim, por exemplo, aqui eu passei hoje, eu estou dando prazo até quarta-feira, né? Por exemplo, passei hoje, podia pedir para segunda ou terça, mas eu estou pedindo para quarta, quer dizer, eu estou dando fora o sábado e o domingo, que eu não vou nem contar, ó, não vou pedir que vocês ficam fazendo coisa de sábado e domingo, mas essa de hoje, que tem três perguntas, né? Veja bem, não é também uma coisa que vocês precisam dar uma olhada, né?
tem que ver esse vídeo, é um vídeo de uns 15 minutos também, não é coisa tão que demanda tanto tempo. Agora, o grande problema que a gente coloca é assim, o aluno não pode deixar, por exemplo, tudo que o professor deu prazo para quarta, vocês deixam para fazer na quarta. Aí não dá conta mesmo, né? Então, assim, tem um tempinho, né? Tem um período da tarde, um começo da noite, né? Uma hora aí que dá. Pega aquilo de hoje ou de ontem, o que está para vencer, ainda vai vencer amanhã, procura fazer hoje, né? Deixa para amanhã aquilo que de fato não deu mesmo para fazer, né? Estou falando amanhã, mas amanhã é sábado, né? Seria no caso segunda-feira, né? Então, só não deixar tudo para a última hora e eu não sei, eu não sei como é que estão os outros professores, mas eu tenho procurado assim não passar coisas extensas, né? No máximo é uma folha e quando é um texto para ser lido, não é uma folha de questões, né? Eu acho que o máximo que eu passei aí foram 6 questões, né? Para algumas salas aqui, eu estou com uma lista aqui, por exemplo, do 2E, tem 6 questões para resolver. Mas são questões, por exemplo, né, tinha uma outra anterior aqui também que tinha 6 questões também, entendeu? Então, é do segundo ano. E é de uma matéria que, na verdade, é uma revisão, foi um assunto que a gente já deu em sala de aula, né? Como a gente está retornando, então eu não quis avançar com coisa nova ainda, né? Quer dizer, o que a gente está... Nós estamos revendo aquilo que foi dado lá na última semana que teve de aula, né? E isso praticamente eu fiz com todas as classes. Com vocês, por exemplo, eu voltei lá em razão proporção, que era uma coisa que a gente já tinha falado, regra de 3, que a gente já tinha falado e feito. Então foi agora praticamente, que começando com potenciação e função exponencial aí, que, na verdade, é uma matéria nova. Isso é matéria nova, mas, quer dizer, isso já é quase a segunda semana de aula, né, que a gente começou aqui. Então, essa primeira semana e o início dessa segunda semana aqui foi revisão de coisa que a gente já viu, né? Então, nós estamos revendo coisa, né? E sempre eu tenho perguntado, pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta da aula anterior, da aula de hoje, entendeu? E pouca gente, na verdade, tem às vezes levantado dúvida. Às vezes posta ali no chat alguma coisa, a gente responde, ou posta no WhatsApp, a gente tem respondido também, inclusive até fora de horário de aula, né? Enfim, né, a hora que o aluno pergunta e a gente vê que ele está interessado, ele está fazendo, às vezes é 10 horas da noite a gente está respondendo, né? Então, a gente não está só utilizando, na verdade, até diz assim, nós estamos trabalhando muito mais do que quando era aula presencial, né? Porque você está ficando à disposição aí 18 horas por dia, né? Às vezes você tem 5 aulas no dia ou tem 3 aulas no dia, mas na verdade você está ficando 18 horas disponível aí, né? Porque cada hora às vezes é um aluno que pergunta, né? Cada hora às vezes é um tipo de dúvida diferente. A gente tem procurado suprir isso aí, tá? Mas é isso. Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Bom, eu vou interromper aqui a gravação e